Olá, sou o pastor Gesiel, pastor G. Seja muito bem-vindo ao canal. E o propósito desse canal é difundir a palavra de Deus. Antes de seguirmos para o conteúdo, peço que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, em suas redes sociais ou no WhatsApp. Dessa forma, você nos ajuda em uma grande missão que é difundir a palavra para cada vez mais pessoas. Agora, vamos ao conteúdo. Nós estamos no módulo de estudo, módulo didático, estudando sobre a salvação em Cristo Jesus. E a gente estudou na aula passada que houve consequências, prejuízos do pecado de Adão, da desobediência de Adão. E um dos prejuízos foi o prejuízo para a raça humana. Entrou a morte, entrou a doença e assim por diante. Hoje nós vamos estudar ainda sobre o assunto antecedente da salvação, isto é, o que aconteceu antes da salvação, módulo 1, vendo as consequências negativas do pecado. Dessa vez, o prejuízo físico e emocional. Sim. Como é um bloco de ensino, há objetivo geral, objetivo específico, tem um link aqui da aula 1 que explica muito bem esses conceitos. Como objetivo geral, nós temos que entender a salvação, aceitar a salvação, permanecer nessa salvação e transmiti-la a outros. E como objetivo específico desta aula de hoje é entender que houve consequências negativas do pecado, e uma delas foi prejuízo para a vida física e emocional do ser humano. O texto que vou usar, que usaremos, já foi usado também em outras aulas, que são bem semelhantes, Gênesis capítulo 3, versículos 17 a 19, que assim está escrito: E Adão disse: Porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Palavras que Deus disse a Adão após a desobediência. Houve um prejuízo físico, claro, a gente entende, houve doenças, fraquezas, processo de degeneração do corpo, processo de envelhecimento. Esse é o prejuízo físico, a morte. Esse é fácil de entender, a gente até já comentou alguma coisa sobre isso na aula anterior, do prejuízo para a humanidade. Tanto é que no Salmo 90, em alguns versículos, por exemplo, versículos 5 e 6 e 10, o salmista escreveu: Tu, Deus, falando tu, Deus, os leva como uma corrente de água. É a comparação da nossa vida. São como um sono. De manhã são como a erva que cresce. Isso é a vida do ser humano. De madrugada floresce e cresce. À tarde corta-se e seca. É uma metáfora, né? Isso é a vida humana, né? A pessoa nasce, vai florescendo, depois vai secando e é cortada, seca. E no versículo 10 do mesmo salmo: Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. É o prejuízo físico que houve na raça humana. E no Salmo 103, versículos 15 e 16, o salmista também escreveu: Quanto ao homem, seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. É verdade, né? E sabe quantas figuras ilustres já passaram pela Terra e hoje ninguém mais se lembra. Claro, se lembra de grandes historiadores, de grandes generais, grandes políticos, grandes homens da ciência, mas você não lembra disso todo dia, uma vez ou outra. As pessoas, depois que morrem, são esquecidas, porque é isso aqui. Se corta e vamos voando. Agora, houve também um prejuízo que não é muito comentado, prejuízo emocional. Ora, a própria morte traz um prejuízo emocional, porque a morte traz medo. Ninguém quer morrer. Então, um homem, ele vive pensando na morte. É um paradoxo, mas é verdade. Ele vive pensando, né, que não quer morrer, tem gente congelando o corpo, tem gente que acha que a ciência no futuro vai poder devolver a vida, esquecendo que a Bíblia diz que Deus que é o dono da vida é Deus que é o doador da vida. Não adianta. Esse desequilíbrio emocional começa com a própria morte. E há essa ansiedade, essa preocupação, e tem gente que tem verdadeiro pavor da morte. Mas também
existem outros prejuízos na área emocional, como, por exemplo, violência, disputa, luta por poder, medo, inveja, cobiça, doenças emocionais, doenças mentais, fobias e por aí vai. Isso não havia antes. Esse prejuízo ele começou com o pecado de Adão. Adão e Eva foram criados perfeitos. Eram seres plenamente equilibrados, plenamente harmônicos. O pecado provocou um desequilíbrio. Tanto é que hoje, por exemplo, o homem exerce o governo de seu lar de maneira desequilibrada. Tem homem que espanca a esposa, espanca os filhos, xinga, é grosseiro, é estúpido. Consequência desse desequilíbrio emocional. O homem perdeu a perfeita sabedoria da criação que Deus fez. Hoje tem gente até inteligente que faz coisas que a gente pensa assim, pô, como é que esse cara fez isso? O cara tem faculdade, tem doutorado, fez uma bobagem dessa. É a falta de sabedoria. Que ser inteligente não significa ter sabedoria. Sabedoria é você saber se portar na vida fazendo boas escolhas, por exemplo. Outra coisa que o homem perdeu, prejuízo emocional, ele perdeu o livre-arbítrio do homem hoje, tende para o mal. Livre-arbítrio, o que é livre-arbítrio? Capacidade de escolha. O homem, porque antes do pecado, o livre-arbítrio de Adão era perfeito. Estava sempre em alinhamento com a vontade de Deus. Deus falou, Adão, você vai dominar a natureza. Adão dominava a natureza. A escolha dele foi obedecer a Deus. Adão, você vai dominar os peixes, vai dominar os animais. Ele dominava. Adão, você vai cuidar do jardim. Adão cuidava. Então, a vontade de Adão, as decisões de Adão eram sempre alinhadas com a perfeita vontade de Deus. O pecado estragou isso. Hoje, é mais fácil escolher o mal do que escolher o bem. Hoje você tem que lutar para escolher o bem. Então, até que a gente fala para os nossos filhos, não vai, essa pessoa, você está em más companhias, cuidado, não é verdade? Hoje a criança pequenininha já faz malcriação, já quer dar tapa na mãe, tapa no pai. É a natureza humana. O livre-arbítrio agora ele para o mal. Hoje é mais difícil fazer o bem. Foi um prejuízo. Há sentimentos negativos, como nós já falamos, mas a Bíblia fala sobre esses sentimentos e chama de obras da carne. Carne aqui não é carne assim, é a natureza humana, obras da natureza humana. O que o ser humano produz hoje? Está lá em Gálatas 5, 19 e 21, que a Bíblia chama de obra da carne. Porque as obras da carne são manifestas. Quais são? Tudo que vai ser citado aqui, pensa aí se não acontece. Adultério, prostituição, impureza, lascívia, sensualidade, né? Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, né? Brigas, disputas, emulações também, brigas também, iras, pelejas, dissensões, né? Facções, divisões, heresias, né? Falsidade, hipocrisia, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Aí Paulo continua, acerca das quais já declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essa é a natureza humana hoje. Esse foi o prejuízo emocional que causou no ser humano. Todas essas qualidades negativas que acompanham o ser humano. Não foi apenas, então, um prejuízo físico. O homem agora morre, ele tem a morte. Sim, mas tem todo um componente que acompanha a vida humana. Quer ver outra coisa que o homem faz também? Como consequência, ele usa o conhecimento para o mal. Ao mesmo tempo que um cientista usa um componente para fazer um remédio, outra pessoa vai e faz droga, para viciar as pessoas. Ao mesmo tempo que um componente é usado para a ciência, né, para a paz, também é usado para provocar destruição, para a guerra. Então hoje o conhecimento do homem ele está voltado para o mal também, não apenas para o bem. Tanto é que lá em Gênesis 6, isso é coisa antiga, hein? Lá em Gênesis capítulo 6, antes do dilúvio, está escrito, e viu o Senhor, né, viu Deus, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E logo depois Deus julgou a raça humana, mandando o dilúvio. Então vejam que essa questão desse prejuízo emocional começou lá depois da desobediência de Adão. Não era assim antes. O homem não tinha
não possuía, não manifestava, melhor dizendo, esse sentimento negativo, não herdava isso aí, ele herdou a imagem e semelhança de Deus, porque Deus falou, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus não tem esses sentimentos negativos. Consequentemente, Adão foi criado sem isso, mas o pecado trouxe tudo isso até hoje, mas tem uma solução, que é a salvação. Como conclusão, vamos relembrar nosso objetivo para a aula de hoje? Entender que houve consequências negativas do pecado, e uma delas foi o prejuízo na vida física e emocional do ser humano. E como reflexão, queremos deixar para você o seguinte: como lidar com a questão da morte, que é um dos principais medos do ser humano? E também, como lidar com as questões emocionais. Hoje os consultórios estão cheios, consultórios de psicologia, psiquiatria, né? Pessoas que cuidam da alma, que é uma coisa boa, estão cheios até de jovens, adolescentes, até de crianças. Veja o prejuízo que houve para a raça humana. É importante entender esse prejuízo, todos esses prejuízos, consequências, para você ver a força que a salvação tem para resgatar o homem, tirar o homem dessa situação. Que Deus te abençoe. Você gostou desse conteúdo? Então deixa seu like, e dessa forma você ajuda o canal. Eu consigo saber se esse vídeo foi relevante para você. Também deixe seu comentário com sugestões ou até mesmo dúvidas. Quem sabe seu comentário vire um próximo vídeo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você será lembrado sempre que tiver um vídeo novo. Que Deus te abençoe.